farmacêutico, bioquímico, microbiologista clínico, mestre em ciências médicas e doutor em biotecnologia, Caio Roberto Salvino. Ele que hoje é considerado um dos maiores especialistas em Covid-19 no Brasil e até fora do Brasil. Caio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Muito obrigado, espero poder contribuir, agradeço o convite, estou à disposição. Caio, eu gostaria de começar falando sobre o fato de que esta semana Santa Catarina e o Brasil, né, o Brasil e consequentemente Santa Catarina, recebeu aí algumas doses, né, das vacinas contra a Covid-19, fato que com toda razão foi bastante comemorado aí pela população. Mas Santa Catarina, por exemplo, recebeu 126 mil doses, aproximadamente. O que dá para vacinar, aproximadamente, também 1,75% da população catarinense, que é de 7 milhões de habitantes, né? O nosso estado tem 7 milhões de habitantes. O que você tem a dizer sobre isso? Porque é um número bastante pequeno, né, Caio? Bom, a princípio, né, a informação que a gente tem vinda do Ministério é que aproximadamente 6 milhões de doses de vacina Coronavac estão chegando ou irão chegar, ou já chegaram ao Brasil, advindas do laboratório Sinovac lá da China. Além disso, há a produção brasileira que já está bastante acelerada lá no Instituto Butantan e também, mais recentemente, a produção da vacina AstraZeneca Oxford, também pela Fiocruz. O que eu penso a respeito desse número, que parece no primeiro momento muito pequeno, é que por isso há essa divisão em grupos das prioridades das vacinações. Nós temos aí uma população grande, mas temos a prioridade de profissionais de saúde, por exemplo, idosos acima de 75 anos, pessoas acima de 60 que estão em casas de cuidados especiais, né? Então, provavelmente, eu até preciso ir mais aprofundar mais nesse tema, mas provavelmente se trata de um cálculo em que essa quantidade de doses no primeiro momento vai suprir essa necessidade da primeira campanha. E eu acredito também que nos próximos dias mais doses estarão chegando, talvez seja o que nós chamamos popularmente de pontapé inicial, né? Essas 126 mil. Mas parece que chegaram 140 mil doses, foi a informação que eu tive, não sei, ela é extraoficial, mas veio um pouco a mais do que aquele esperado. Vamos torcer que logo venham mais doses suficientes para que toda a população brasileira, né, e mundial sejam vacinadas. Sem dúvida. E, Caio, tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford, elas precisam 2 doses, né? Isso Sim. Significa aí que vai um bom tempo para que toda a população, ou que boa parte da população, seja vacinada, né? Na complexidade do processo, sim. Mas se a gente pensar que, por exemplo, nós temos um intervalo, vamos falar de cada uma delas, de cada expectativa. A Coronavac ela necessita de segunda dose depois de 2 semanas. A vacina da AstraZeneca, ela fala entre 30 e 120 dias para a segunda dose, né? Então, partindo desse princípio, nós podemos ter essa campanha sendo realizada, mesmo que fatiada, acontecendo quase que simultaneamente. Se houver uma organização e houver disponibilidade de doses, você consegue, por exemplo, chamar a primeira turma dos profissionais de saúde idosos e acima de 60 anos que estão em asilos, né? Consegue chamar essa primeira turma, vacinar, e entre essa primeira vacinação e a segunda dose daqui a 15 dias, você já começa a chamar o segundo grupo. Então, a gente tem essa imagem, é natural que a gente pense assim, não, o primeiro grupo vai ter que fazer 2 doses, então vai ser uma agora, uma daqui a 15 dias. É só aí que eles vão chamar o segundo grupo, que vai ter mais 15 dias. Eu imagino, aí é uma imaginação minha, esperançosa, de que a organização seja pensando nessa sequência. Isso, que você chama, por exemplo, em um mês você consegue chamar, você consegue fazer os 2 primeiros grupos completos e mais metade do terceiro grupo ainda, né? Caio, e outra questão,
quando a pessoa toma a vacina, dali em diante, quanto tempo leva para que ela esteja imunizada? Ou ela só vai ficar imunizada depois que tomar a segunda dose? A primeira dose já dá um respaldo? Então, a segunda dose de reforço ela é amplamente necessária, né, para o desenvolvimento da defesa imunológica, produção de anticorpos correta. Em geral, esse intervalo ele é relativo ao tempo de necessidade de cada vacina para desenvolver essa imunidade. Como as duas vacinas têm um modelo muito diferente, a vacina Coronavac era uma vacina de modelo clássico. Então ela já cai, o vírus inativado, ele já cai no organismo pronto. Não existe nenhum outro processo que o organismo tenha que fazer para que a imunidade seja criada, vamos chamar dessa maneira. Já a vacina Oxford, ela necessita de uma etapa dentro do organismo, que é a etapa de produção da proteína viral pela nossa própria célula, que vai ser jogada na corrente sanguínea, e aí então que virá a defesa imunológica, virá a produção de anticorpos, né? Então, dependendo da vacina que você tomar, essa imunidade demora um pouquinho mais para ela surgir, né? Então, dá para a gente dizer que se a gente tomar a segunda dose daqui a 14 dias, que mais ou menos daqui a uns 45, 60 dias a gente já tenha algum tipo de resposta, né, bem interessante, mas a vacina, a vacina da AstraZeneca provavelmente demora um pouquinho mais para esse desenvolvimento da imunidade. E falando nessa questão de imunidade, né, Caio, eu gostaria que você falasse sobre a eficácia das vacinas, né? A Coronavac tem 50 e poucos %, a Oxford 70 e poucos %. Isso. Isso significa dizer o quê? Que a pessoa que toma a vacina da Coronavac, por exemplo, ela tem 50% de chance de estar imunizada e 50% Essa é uma de chance de não estar pergunta imunizada? muito interessante, Cláudia, porque acho que essa, juntamente com a questão da segurança da vacina, seja a pergunta mais feita. O que significa 50,4% de eficácia? Nós precisamos, para isso, para entender esse significado, nós precisamos compreender a matemática da doença coronavirose, dessa Covid-19. Nós temos aí, se a gente pudesse pegar todas as pessoas que têm a doença e fazer uma estatística verdadeira, isso por constatação e por números de outros países e da nossa própria realidade, nós sabemos que mais ou menos em torno de 15% das pessoas que têm contato com o vírus SARS-CoV-2 desenvolve a doença de forma sintomática. Mais ou menos 80%, 85% terá contato com esse vírus e fará ou sintomas extremamente leves que podem passar despercebidos, ou mesmo não terá sintoma. Passará pelo ciclo viral e não irá sentir nenhum tipo de sintoma. Mas esses 15% que sobram, eles são muito importantes porque são as pessoas que podem se tornar os 5% que precisam de UTI, de tubo, de respirador, que chegam ao quadro crítico da doença. Se a gente levar em consideração que metade das pessoas que forem vacinadas, se a gente jogar esse número de 50% para esses 15%, a gente está tendo uma queda de 15% de chance de ter sintoma para 7,5%. Isso é extremamente significativo. Se você pegar uma multidão, isso é muita coisa, né? E a segunda informação dessa vacina, que daí é uma informação comum tanto da Coronavac quanto da vacina da AstraZeneca, é que ninguém que tomou a vacina, absolutamente ninguém dos dois grupos que foram testados, evoluiu para um quadro crítico e precisou de internação. Que isso é bastante importante. Esse dado, para mim, é mais importante do que qual a porcentagem da população que ficará imunizada nesse primeiro momento, né? Até porque, obviamente, nós ainda teremos a presença desse vírus por algum tempo por aqui, teremos provavelmente também que fazer, como nós fazemos com a vacina antigripal, doses anuais, até que a gente consiga acabar verdadeiramente com essa doença no mundo. Então, esse dado é muito interessante. Se você puxar o dado
da vacina AstraZeneca, melhora ainda mais isso, porque vai para 70,4%, né? Então isso seria mais ou menos como dizer que a chance de você entrar em contato com o SARS-CoV-2 e desenvolver a doença Covid-19 baixa para casa dos 3,5%. Né? Então, para cada 100 pessoas que têm contato com o vírus, ao invés de 15 ficarem doentes, 3 vão ficar doentes. Né? É muita diferença. Né? Caio, eu gostaria que você falasse também sobre uma coisa que é uma dúvida bastante recorrente na população. As pessoas que já pegaram Covid-19, elas precisam tomar a vacina? Sim, é muito importante essa pergunta, porque grande parte dessa informação que o Ministério tem, que a Anvisa tem, que a epidemiologia brasileira tem relativa ao número de casos confirmados, ao número de pessoas que têm anticorpos positivos, reagentes na presença da corrente sanguínea, não são baseados em resultados realizados por exames confiáveis. Tem muito exame no Brasil, principalmente tudo que foi feito no primeiro terço da pandemia, quando vieram para cá inúmeros kits chineses de má qualidade, as pessoas faziam esses testes à deriva, em qualquer lugar. Uma época, inclusive, que as pessoas não sabiam direito o que era. Todo mundo queria saber se tinha, se já teve, se tinha. E realmente a população, ela confia e faz, né? Mais tarde a gente acabou descobrindo e confirmando que grande parte desses kits que vieram para o Brasil tinha uma qualidade bem duvidosa e muitos resultados de exames eles foram falsos negativos e falsos positivos, né? Então, as pessoas que fizeram esses testes, principalmente no primeiro terço da pandemia, ali de março, abril, maio, junho, mais ou menos, tem essa probabilidade de ter um resultado falso positivo ou falso negativo. O que eu diria para essas pessoas? Com exceção de gestantes, menores de 18 anos, lactantes e pessoas que têm alergia a qualquer componente da vacina, ou ainda pessoas que já fizeram alguma vacina e tiveram reação alérgica, ou ainda as pessoas que farão a primeira dose dessas duas vacinas e tiverem reações alérgicas. Essas pessoas não irão ser vacinadas, né? Então, se alguém já teve esse tipo de alergia, deve procurar o seu médico e perguntar, né, se consultar para ver se pode fazer ou não a vacina. Existem algumas outras restrições também, de algumas doenças autoimunes, então pessoas que são portadoras de algumas patologias já devem naturalmente conversar com o seu médico para se informar se podem ou não fazer essa vacina. A princípio, são vacinas, principalmente a Coronavac, que é um modelo muito clássico de vírus inativado, é uma vacina muito simples de lidar, com poucos efeitos colaterais, né? A única desvantagem da Coronavac em relação à vacina Oxford é que, pelo fato dela ser uma vacina de vírus inativado, nós precisamos de um processo longo de cultura de vírus, multiplicação desse vírus, inativação do vírus. Então, quando surge uma cepa nova, a tendência é que essa vacina vá perdendo eficácia. Aí vem um novo lote, já com essa cepa nova. Então assim nós vamos caminhando como a gente faz com a influenza, como a gente faz com a gripe. Caio, outra coisa também, as vacinas têm sido vistas por uma boa parte da população com um certo preconceito, né? Porque a gente sabe que é uma pesquisa científica, a ciência não acontece de um dia para o outro, e essa vacina foi produzida aí em menos de um ano, né? As pessoas têm um pouco de medo. O que você queria dizer sobre isso? É preciso ter esse medo? É preciso dizer, eu não vou me vacinar? É sempre bom ter um pouco de cautela, né? Na vida, eu sempre digo que o medo nos mantém vivos, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente seria os destemidos e ia durar pouco, né? Mas eu digo o seguinte para você e para as pessoas que estão assistindo a gente. Existe uma tecnologia, agora eu vou falar um pouco sobre a vacina Oxford, sobre a vacina Pfizer, sobre a vacina da Janssen, sobre a vacina Sputnik,
sobre essas vacinas que são de engenharia genética, né? Porque a Coronavac é uma vacina clássica. Então, a primeira ideia que se tem quando se pensa numa vacina é: vamos isolar o vírus, inativar, aplicar para ver se responde. Fizeram isso, escolheram uma cepa do vírus, um determinado vírus de um paciente chinês, fizeram isso multiplicar, aplicaram, funcionou, agora vamos produzir em larga escala e vamos imunizar as pessoas. Por isso foi rápido. É um modelo clássico, né? Podia não ter dado certo na fase 1, na fase 2 e ficado por ali mesmo, né? Mas as vacinas, essas que envolvem engenharia genética, elas são extremamente fascinantes. Tudo começa no ano de... Bom, a humanidade já vem desde 2003 com a SARS, que foi a primeira epidemia de gripe por coronavírus grave. Depois veio o MERS, que é a gripe do Mediterrâneo, né? Ali já no início da década de 2010 ali. E recentemente o Covid-19. Mas já desde da época da SARS, e aquilo veio sendo muito discutido, eu participo muito, vou todo ano para o Congresso Americano de Microbiologia, e lá se discute um assunto que se discute muito pouco em outros lugares, que é bioterrorismo, né? O americano é muito preocupado com bioterrorismo, e todas as conferências são ministradas por colegas nossos de laboratório e médicos, etc., mas todos eles ligados às Forças Armadas americanas e tal. E se discute muito isso a respeito de um possível ataque biológico, etc., etc. Baseado nessa preocupação, a OMS, em 2018, lança um projeto, que esse talvez tenha sido o projeto mais importante em termos de imunização, não vou dizer da história da humanidade, mas da história recente, certamente. O projeto se chama Doença X. Se criou fizeram um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, representando as mais importantes instituições científicas do mundo, universidades, laboratórios farmacêuticos, etc. E esses profissionais, eles sentaram e discutiram como seria uma pandemia por um vírus letal. E eles voltaram e começaram a fazer uma projeção do que eles deveriam fazer daqui até... Vejam como nada é o acaso, né? A expectativa é que essa pandemia acontecesse em 2023. Né? Então eles foram se preparando para isso e criaram um modelo que é absolutamente espetacular, que é chamado de plataforma vacinal. Eu tenho escrito isso, ou comentado nas minhas lives, não sei se você já chegou a ouvir, eu falar sobre a vacina Lego. Né? Eu brinco que essa vacina parece um Lego, porque você tira e coloca peças nela da maneira que você precisa. Então, o que aconteceu de lá para cá? Começaram a desenvolver essas ideias de vacinas que pudessem usar estruturas genéticas em benefício do organismo humano. Dessa linha de vacinas saiu basicamente dois grandes grupos. O grupo que é o grupo da Oxford AstraZeneca, que é um grupo chamado de vacinas de vetor viral não replicante, que significa basicamente o seguinte: os cientistas pegam um vírus de macaco, um adenovírus de macaco, eles modificam, olha que coisa incrível isso, abrem o núcleo da célula, extraem o DNA, modificam esse DNA do vírus do macaco, que é um vírus que para nós ele não causa doença, e eles introduzem dentro do genoma do vírus do macaco um pedaço do RNA do vírus SARS-CoV-2, que é responsável por codificar a proteína spike, que é, Cláudia, aquela proteína que faz o vírus parecer uma mamona. Sabe? Aquela é uma bolinha cheia de espetinhos. Sim. Cada pontinha daquela é uma proteína, chamada proteína S. E essa proteína, ela é responsável é como se fosse uma chave. Ela vem e ela acopla com uma outra proteína da nossa célula e abre a célula para o vírus entrar. Então a gente chama isso realmente, literalmente, de chave fechadura.
Essa proteína ela é muito importante. Ela é tão importante, o nosso organismo é tão inteligente, é tão espetacular, que o nosso sistema imunológico ele já entende que aquela proteína tem um pedacinho dela, que é chamado de RBD, que na tradução poderia dizer que significa local de ligação com o receptor da proteína. Então, a proteína grande, na proteína tem um pedacinho dela que é o pedacinho específico para que ela é a chave da fechadura. E o nosso organismo produz anticorpos para esse pedacinho, que são chamados de anticorpos neutralizantes. Né? Esse é o objetivo, é o grande objetivo do sistema imunológico, é neutralizar aquela proteína para que ela não sirva como chave para o vírus entrar na célula. Então eles pegam esse pedacinho do RNA e eles colocam no DNA do vírus do macaco. Fecha a cápsulazinha do vírus e injeta isso na pessoa. Injetou na pessoa, esse vírus vai circular, vai entrar na nossa célula, vai abrir e liberar esse pedacinho do RNA viral. Esse RNA vai entrar no núcleo da nossa célula, aí sim se transforma no RNA mensageiro, por isso a vacina chama mRNA, e esse RNA mensageiro, ele só vai codificar a produção dessa proteína S. Essa proteína S ela vai sendo produzida e ela vai ficando acumulada na superfície da célula humana. Essa célula humana ela tem uma sobrevida curta, elas duram muito pouco as células. Quando essa célula morre, libera essas proteínas no sangue e o organismo começa a produzir anticorpos. Né? É uma forma de acelerar a produção do anticorpo. Nós usamos o nosso próprio DNA, nossa própria célula, para produzir a proteína do vírus e estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos. Caio, com certeza a gente teria muito mais coisa para falar a respeito dessa vacina. Espero que a gente possa falar em uma outra oportunidade, mas eu quero te agradecer bastante por ter vindo aqui, né, ter disponibilizado um pouco do teu tempo, que é tão precioso, a gente sabe, por ter vindo aqui responder algumas questões. Muito obrigado. Obrigado e vamos nos vacinar, vamos torcer para tudo dar certo e quem sabe a gente vai ter um meio ano para frente mais feliz, né? Para que o nosso povo consiga sair dessa em paz agora. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Para você também, nosso muito obrigada e até a semana que vem com o Estúdio Folha.